Olá pessoal, sou o João Pedro, sou aluno de doutorado na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a parte de Físico-Química do curso que a gente está montando para a realização da OABQ, né? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns tópicos que são importantes para a gente estudar termodinâmica, né? Primeiro a gente vai começar vendo um pouquinho do sistema versus o meio ambiente, como que a gente faz para analisar os sistemas termodinâmicos, né, e poder tirar as principais equações a partir dele. A gente vai ver um pouquinho da convenção de sinais, né, quando está entrando ou saindo energia. A gente vai estudar um pouquinho sobre a lei zero da termodinâmica, é o ponto inicial, né, para a gente começar a estudar termodinâmica. A gente vai ver a energia na forma de calor, como que a gente pode estudar essa parte. E a gente entra aí na talvez um dos principais tópicos da termodinâmica, que é a primeira lei. Em seguida, a gente passa para transformações gasosas, né, e avalia como que ela vai variar de acordo com cada tipo de transformação. Certo, nessa primeira parte aqui, onde a gente vai olhar um pouquinho para o sistema e o meio ambiente, a gente começa com a situação mais simples no estudo da termodinâmica, que é uma porção de gás cercada por um pistão. Na termodinâmica, a gente vai chamar o nosso objeto de estudo, a porção do universo que a gente está estudando, de sistema. Então, o que é o nosso sistema aqui? São as moléculas de gás presentes dentro do pistão. Tudo aquilo que estiver ao redor dessas moléculas de gás dentro do pistão, a gente vai chamar de meio ambiente ou vizinhanças, mas é mais comum meio ambiente. Tudo aquilo que está fora do sistema é meio ambiente. Pode ser um banho termostatizado a temperatura constante, pode ser o laboratório, pode ser o planeta Terra, pode ser o sistema solar, não importa. É tudo que está ao redor. Outro ponto interessante que a gente pode citar e que pode vir de dúvidas, o pistão, ele faz parte do meio ambiente ou ele faz parte do sistema? Bom, o pistão, ele é denominado de fronteira, a região onde a gente transiciona do sistema para o meio ambiente. E o tipo de parede, né, se a fronteira ela está aberta ou não, se as paredes são fechadas, isso vai determinar o tipo de sistema que a gente está trabalhando. Mas a gente denomina o pistão como fronteira. Além disso, se a gente somar o sistema que a gente está estudando mais o meio ambiente, a gente vai denominar que o universo vai ser o somatório deles dois. Certo. Então imagina agora que a gente está aquecendo esse pistão, que a gente está fornecendo energia na forma de calor. E calor é denominado pela letra Q. O que está acontecendo? À medida que a gente está fornecendo energia na forma de calor, a gente está aumentando a energia cinética das moléculas de gás presentes dentro do pistão. Isso vai fazer com que elas colidam mais contra a parede do pistão. E se elas estão colidindo mais, a tendência é a pressão aumentar, que a pressão é justamente isso, o número de colisões por área na parede do pistão. Só que a gente quer manter a pressão constante. Ora, se a gente fixar esse êmbolo aqui, à medida que a gente fornece calor, a pressão iria aumentar, porque as moléculas iam começar a colidir aqui. Para que isso não aconteça e a pressão se mantenha constante, o sistema precisa realizar trabalho, né, para elevar esse pistão. Dessa forma, o número de colisões diminui, porque a gente aumenta o caminho que as moléculas precisam percorrer para colidir contra as paredes do tubo, do pistão, e manter a pressão constante. Então a gente vai realizar um trabalho, né? O sistema vai realizar um trabalho, que é denominado pela letra W, tá? Para manter a pressão constante. E aí que entra, né, a convenção dos sinais. Fornecer energia, né? Então, no caso, o calor tá sendo recebido pelo sistema, ou se trabalho está sendo realizado sobre o sistema, ou seja, imagina que a gente está pegando aqui esse êmbolo e a gente está
pressionando aqui, né? Que a gente está abaixando o êmbolo aqui, o sinal é positivo. Então, calor recebido ou trabalho realizado sobre o sistema, o sinal é positivo. No segundo caso aqui, o trabalho está sendo realizado pelo sistema. Ou imagina que o calor. Imagina que as moléculas de gás estão cedendo o calor para o meio ambiente, né? Então imagina que a temperatura do gás aqui tá maior que a do meio ambiente e o calor vai migrar, né? A energia vai ser equalizada na forma de calor. O calor iria migrar do meio ambiente, do sistema para o meio ambiente. Nesse caso, o sinal é negativo. Então, nesses casos aqui, a gente tem calor positivo, que a gente está cedendo calor, e trabalho negativo, porque o trabalho está sendo realizado pelo sistema e não sobre o sistema. Logo no começo, eu disse que dependendo do tipo de fronteira que a gente está utilizando, isso vai determinar o tipo de sistema que a gente vai trabalhar. Imagina que eu tenha um becker, um copo, né, um recipiente vazado aqui, né, onde a parede não é fechada. Isso vai permitir a troca de matéria. A matéria vai conseguir sair, vai conseguir entrar dentro desse sistema aqui. Ao mesmo tempo que a gente vai poder ter troca de energia, né, na forma de calor e de trabalho. Isso é característico de um sistema aberto. Se eu adiciono uma parede aqui, né, móvel ou não, né, pode ser um pistão, pode ser uma parede fixa, isso vai impedir a troca de matéria, ela não vai conseguir sair ou entrar, né? Mas eu consigo trocar energia na forma de calor ou de trabalho. E isso é característico de um sistema fechado. Se eu adiciono aqui uma parede adiabática no meu sistema, né, uma parede aqui como não é perfeito, mas pode ser, por exemplo, um isopor, ele não vai permitir a troca de calor no sistema. Então, uma parede adiabática, ela impede a troca de calor. Claro, também não vai permitir a troca de matéria. Isso é característico de um sistema isolado. Agora a gente entra num tópico que é muito simples, mas que ele vai trazer conceitos que são bastante importantes quando a gente está começando a estudar termodinâmica. Imagina que eu tenha o corpo A em contato com o corpo B e em contato com o corpo C. A lei zero da termodinâmica ela vai falar que se A e B estão em equilíbrio térmico, né, então a gente entra nesse conceito de equilíbrio aí. Se A e B estão em equilíbrio térmico, logo A e B estão em equilíbrio térmico com C. Da mesma forma, se A e C estão em equilíbrio térmico, A também vai estar em equilíbrio térmico com B. Equilíbrio, nesse ponto que a gente está estudando, ele nada mais é do que a falta de mudanças macroscópicas no sistema. E equilíbrio térmico é porque existem outros tipos de equilíbrio. Por exemplo, equilíbrio químico, né? Quando a gente tem reagentes, né, uma reação química envolvida, e equilíbrio mecânico também, por exemplo, né? Mudanças de volume, mudanças de pressão, por exemplo. Ok, muito simples isso, né? Mas e se eles não estão em equilíbrio térmico, a gente entra num outro conceito, né? A gente tem temperatura. Temperatura é uma função de estado, né? Que a gente vai usar então para descrever os sistemas termodinâmicos. Função de estado a gente usa para descrever sistemas termodinâmicos. Mas ela é diferente de calor. Calor não é uma função de estado. Eu não posso descrever um sistema pelo calor. Não faz sentido isso. Um sistema não tem calor. Um sistema tem temperatura. Um sistema tem volume. Um sistema tem energia de Gibbs, energia na forma de entalpia, energia na forma de entropia, na forma de energia interna, mas não tem energia na forma de calor, né? Não tem energia na forma de trabalho. Né? Eu não posso falar que A tem tantos joules de trabalho. Não funciona assim. Mas, né, para os sistemas entrarem em equilíbrio térmico, precisa haver uma troca de calor. Então, por exemplo, A tá quente, ou seja, ele tem tanto de temperatura. B tá frio, ele tem menos temperatura. O que vai acontecer?
A vai fornecer energia na forma de calor, ou seja, tá vendo como o calor ele aparece no processo de transição, né? Então a gente não consegue descrever ele como uma propriedade do sistema. Então A vai fornecer energia na forma de calor para B para que eles entrem no equilíbrio térmico. E aí, no equilíbrio térmico, a temperatura de A vai ser igual à temperatura de B, né? E pela lei zero, se haver um terceiro corpo, eles vão ter a mesma temperatura. Esse slide ele vai resumir um pouquinho daquilo que eu conversei com vocês sobre a lei zero, né? Então imagina que a gente tem um corpo A mais quente e o B mais frio, o calor ele vai fluir de A para B. A gente consegue calcular essa quantidade de calor, né, pela fórmula do Ki-Macete, né? Onde, lembrando das convenções de sinais, né? O calor, a variação de calor vai ser negativa para A, que a temperatura inicial dele é menor do que a final. E a gente consegue calcular para B também, que vai ser um calor positivo, né? Já que ele está recebendo calor aí. A gente viu alguns diferentes tipos de formas de energia, né? Calor, energia na forma de trabalho. E agora outro tipo de energia que eu gostaria de trazer para vocês é o conceito de energia interna. Então imagina que eu tenha um objeto aqui a uma certa altura h e ele está na iminência de cair. Bom, qual que vai ser a energia cinética dele? Bom, ele não saiu em movimento ainda. Então a energia cinética dele vai ser igual a zero. Mas ele tem uma certa energia potencial, porque ele está num H aqui, né? Então a energia potencial dele vai ser maior do que zero. À medida que ele começa a cair, a gente tem um aumento da energia cinética, porque ele começa a adquirir uma velocidade. E a energia potencial, né, antes mgh, como o h diminuiu, ela vai ser menor, né? Então ele começa a perder energia potencial e começa a ganhar energia cinética. Até aí nenhum segredo. Mas vamos pensar exatamente no momento em que ele toca o chão, onde o h é zero e ele para. Bom, nesse momento, para onde foi parar a energia do corpo? Se a velocidade dele é zero e se a energia potencial dele também é zero. E é aí que entra o conceito de energia interna. A energia do corpo, ele vai ser a energia cinética mais a energia potencial mais essa energia interna, onde a energia interna ela vai ser esse somatório de todas as energias cinéticas e potenciais dos átomos das moléculas dentro do sistema. Nesse caso aqui, a gente, por exemplo, poderia aferir sem, excluindo, por exemplo, dissipação por energia mecânica, né, sonora, né? Imagina que a gente pudesse medir a temperatura do corpo aqui. A gente observaria um aumento. Por quê? Porque a energia potencial e cinética do sistema ela foi convertida em energia interna. E é por isso então que a gente denomina que a energia do corpo é K mais V mais U, que é a energia interna. E aí é que a gente entra na primeira lei da termodinâmica. Energia interna, ela não pode ser medida, porque para isso a gente teria que levar em conta os fatores de energia cinética e potencial de todos os elétrons, de todos os componentes do núcleo atômico, de toda a energia vibracional, de toda a energia rotacional, de toda a energia translacional dos átomos de cada molécula de dentro de um sistema. Mas a gente consegue medir o quanto de energia interna o sistema tem no início de um processo e o quanto de energia interna a gente tem no final de um processo. A gente consegue medir então a variação de energia interna ao longo de um processo. E num sistema
né? Ou seja, na grande maioria dos casos em que a gente está no repouso e na ausência de um campo elétrico, a variação de energia interna vai ser o calor e o trabalho que foram realizados durante um processo. E porque a energia interna é uma função de estado, ou seja, a gente consegue descrever um sistema termodinâmico em função da energia interna, a gente pode calcular essa variação, ou seja, o sistema termodinâmico está no estado inicial X e o sistema termodinâmico está no estado inicial Y. Não importa como ele chegou no estado Y, só importa o estado inicial e o estado final. Então, medindo essa variação por a energia interna ser uma função de estado, a gente consegue calcular essa variação de energia interna sendo igual ao calor recebido ou perdido durante o processo, ou o trabalho realizado sobre ou pelo sistema, sendo essa somatória, né? Certo, pessoal? Agora a gente vai ver um pouquinho das transformações gasosas e vai relacionar isso com a primeira lei, né? A energia interna. Para isso, a gente vai usar um simulador aqui da Universidade do Colorado, que é bem legal para a gente ver de forma visual a relação dessas grandezas. A gente pode aqui abrir ou fechar o sistema, vou manter ele fechado, que a gente pode fazer uma variação de volume, que a gente pode adicionar moléculas dentro do sistema. Ele tem um termômetro aqui, que vai medir a temperatura, né? Um barômetro que vai medir a pressão. Aqui a gente pode aquecer ou resfriar o sistema para controlar a temperatura dele, né? E é legal que a gente pode aqui variar as grandezas para relacionar com a energia interna. Então, no começo, eu vou trabalhar aqui. Eu não quero variação de temperatura no meu sistema. Eu vou manter ela constante, certo? Então, vamos fazer aqui, então, uma expansão, por exemplo. O que vai acontecer? Uma expansão isotérmica, né? Estou mantendo a temperatura constante. Eu vou aumentar aqui. O que aconteceu com a pressão? Ela diminuiu, mas a temperatura manteve constante. Eu vou fazer uma aproximação aqui, uma compressão isotérmica. Temperatura constante, mas a pressão aumentou. O que aconteceu no meu sistema? Bom, olhando aqui agora para o gráfico PV, né? Porque a gente estava variando o volume, a gente acompanhou os valores de pressão e manteve a temperatura constante. Bom, claro que a gente fixou uma temperatura. Se a gente fizesse ele a temperaturas diferentes, essa curva ela estaria sempre deslocada. Então, por exemplo, para esse volume aqui, VF, se a gente fez o processo a 290 Kelvin, a curva estaria aqui. Para o mesmo volume, se a gente aquecesse, né, se a gente fizesse em outra temperatura esse processo isotérmico, a curva iria, por exemplo, se a gente aquecesse, a curva iria se deslocar para cima, porque agora a pressão para esse volume seria maior. Mesma coisa se a gente continuasse aquecendo e fizesse o processo isotérmico em outra temperatura. Se a gente aquecer de novo, a pressão seria ainda maior para o mesmo volume e essa curva seria deslocada. E aí, claro, a gente viu, né, pelo simulador que à medida que a gente aumenta o volume, a pressão cai. Isso pode ser calculado, por exemplo, utilizando a lei dos gases ideais PV igual a nRT, né? E à medida que a gente diminui o volume, a pressão aumenta. E a energia interna? Bom, durante um processo isotérmico, a variação de energia interna é igual a zero. Isso faz sentido quando a gente pensa que a temperatura ela é uma forma da gente ler a energia cinética das moléculas.
Durante esse processo, a gente manteve a temperatura constante. Então, é possível dizer que a energia cinética das moléculas não variou durante o processo. E se a energia interna das moléculas não variou, ΔU é igual a zero. Logo, se a gente colocar a primeira lei, zero é igual a Q, calor, mais W, trabalho. Logo, a gente chega então que calor é igual a menos o trabalho. Isso faz todo sentido quando a gente lembra do simulador. E, por exemplo, durante a expansão, o sistema exerceu um trabalho, ou seja, o sinal do trabalho negativo. Só que, se a gente não tivesse no processo isotérmico, a expansão do gás levaria a uma diminuição da temperatura. Só que a gente tem que zerar a variação de energia interna. Ela não pode ser negativa. A temperatura não pode abaixar. Para isso, a gente fornece para o sistema uma quantidade Q de calor que é igual à energia perdida na forma de trabalho. Dessa forma, a energia interna das moléculas, a variação de energia interna das moléculas é igual a zero e a gente consegue manter a temperatura constante. Certo, a próxima transformação que a gente vai ver é a transformação isovolumétrica ou isocórica. Então eu vou colocar algumas moléculas aqui e vou travar, reparem aqui no pistão, vou travar o volume. O pistão então desapareceu porque eu quero volume constante. Vamos acompanhar então o que acontece com a pressão quando eu aqueço o sistema. Então eu vou aquecer o sistema. Repara que a pressão começa a aumentar. Estou fornecendo energia na forma de calor. A temperatura está aumentando. Repara com tanto. Eita! Até rompeu a tampa aqui, que nem sabia que acontecia isso. Bom, estou fornecendo energia na forma de calor. A temperatura está aumentando, a pressão está aumentando. E repara como a energia interna das moléculas aumenta muito quando a gente aumenta a temperatura. Olha a cinética delas aqui, né? Analisando de forma gráfica agora o processo isovolumétrico ou isocórico, bom, como o volume ele é constante, a gente vai ter uma linha reta aqui, né? Sempre, porque o volume não vai se alterar. E a pressão, ela se altera de acordo com a temperatura que a gente está trabalhando no sistema. Se a gente aquece, a pressão sobe, se a gente resfria, a pressão desce. Então vamos analisar agora, relacionar isso com a energia interna. Bom, se não tem variação de volume, o sistema não consegue receber ou exercer trabalho. Então, W ele vai ser igual a zero. Se a gente joga isso na primeira lei, a gente tem que a variação de energia interna é igual a Q mais W, W é igual a zero. Então, a variação de energia interna ela vai ser igual ao calor fornecido ou retirado do sistema. Isso faz todo sentido, porque à medida que a gente, pensando na simulação, né? À medida que a gente começou a resfriar o sistema, as moléculas elas começaram a andar mais devagar. Isso significa que a gente está retirando energia interna, retirando calor do sistema, retirando energia na forma de calor do sistema, e isso vai impactar então numa variação de energia interna negativa. É por isso que as moléculas elas começam a se comportar de maneira mais lenta. Acontece o contrário quando a gente fornece energia na forma de calor, a temperatura aumenta, a energia interna das moléculas aumenta e elas têm, isso está relacionado com a energia cinética delas, né? E elas começam a se movimentar mais rapidamente até estourar o sistema ali como aconteceu, né? Certo, o próximo processo que a gente vai ver aqui é o processo isobárico, certo? Então a gente vai colocar a pressão fixa e eu vou fornecer calor. Fornecendo calor, pressão fixa, a gente consegue ver que o gás começa a expandir à medida que a gente aquece o sistema. E à medida que a gente resfria, o gás começa a
comprimir. Analisando de forma gráfica, então, a gente consegue ver que numa transformação isobárica a pressão não vai mudar e o volume ele vai aumentar ou diminuir aí dependendo da quantidade de calor que a gente fornece ao sistema. E para manter a pressão constante, o sistema precisa realizar um trabalho, né? Ou seja, ele varia o volume para manter essa pressão igual. Nesse caso, a gente consegue perceber que o trabalho ele vai ser justamente a área abaixo da reta da pressão. Por quê? Porque trabalho é justamente a pressão vezes o volume. Porque pressão é uma força aplicada sobre uma área. E volume, né, aqui no caso um delta, tem o delta volume aqui, né? É a área vezes a altura, certo? Então isso implica que, né, que a gente pode cortar aqui, né? Que força vezes um delta de altura igual na simulação. É igual a trabalho. Que é justamente a definição de trabalho. Né? A gente está aplicando uma força em um ΔH, está variando o volume do sistema, e isso é igual ao trabalho. E por que desse sinal negativo aqui? Bom, isso vem da convenção de sinal. Para que, quando o sistema esteja exercendo um trabalho, ou seja, o volume ΔV positivo, né? Então, se aqui é positivo, significa que o sistema exerceu um trabalho. Mas esse sinal significa que o trabalho deveria ser negativo se o sistema exerceu um trabalho. Então, para isso, a gente coloca um sinal de menos na frente para que a convenção seja seguida. Então, colocando na equação aqui, a gente tem que a variação de energia interna ela é igual ao calor menos P ΔV, que a gente viu aqui, que é justamente igual ao trabalho. Lembra sempre, então, desse sinal negativo aqui, para que a gente consiga seguir a convenção. E isso faz todo sentido, né? Então, se a gente, por exemplo, se a gente aqueceu, o sistema vai expandir, ele vai realizar um trabalho, então esse trabalho ele tem que ser negativo, mas a ΔV ele vai ser positivo. Por isso do sinal. Se a gente resfriar, o sistema ele vai contrair, o ΔV agora ele vai ser negativo, negativo com negativo vai dar positivo, e faz todo sentido, porque quando o sistema recebe trabalho, ou seja, no caso ele vai contrair, né? A gente está exercendo um trabalho para que ele contraia, removendo o calor do sistema, o trabalho vai ser positivo. A última transformação que a gente vai ver nessa aula é a transformação adiabática. Quando a gente estudou os tipos de sistema, eu disse que uma parede diabática não permitia a troca na forma de calor. Então, nesse caso, a gente vai manter o processo adiabático, não há variação de calor. Então, Q é igual a zero. E o que está acontecendo durante o processo? Bom, no primeiro momento, no ponto inicial, por exemplo, a gente tem uma pressão 1, tem um Num ponto inicial, a gente tem uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1, certo? Vamos supor que a gente está fazendo um processo nesse sentido aqui. Está fornecendo um processo aqui onde o volume aumenta, ou seja, o sistema está realizando uma expansão,
ou seja, está realizando o trabalho, certo? Só que as grandezas agora não são constantes. Então a gente vai ter um V2, porque o sistema está realizando o trabalho, certo? A gente vai ter um P2, porque a gente não está controlando a pressão. P2, V2, né? Se a gente está expandindo, né? Como a gente está fazendo aqui, a pressão está diminuindo, certo? Seguindo a linha aqui, a gente pode calcular por uma análoga da PV igual a nRT. Só que, se a gente expandiu e a pressão diminuiu, a temperatura também diminuiu. Então, diferente da a cara é parecida, mas ela não é uma isoterma, porque a gente está mantendo o sistema isolado. Ou seja, ele não está trocando calor com o meio ambiente, então, nesse caso, não tem um meio ambiente para fornecer calor e manter a temperatura constante. Nesse caso, que a gente está expandindo, né? V2 é maior do que V1, nessa expansão, a temperatura T2 ela vai ser menor do que a T1. Numa isoterma, T1 é igual a T2, porque o calor é diferente de zero. Quando a gente joga isso para a primeira lei, né? Δu é igual a Q mais W, Q é igual a zero, então a variação de energia interna ela vai ser igual ao trabalho realizado ou exercido pelo sistema. Nesse caso, foi exercido pelo sistema. Então, se a gente lembrar do slide anterior, né, a gente consegue escrever como trabalho sendo igual a menos P delta V. Nesse caso, então, a variação de energia interna ela vai ser igual ao trabalho, né, que é igual a menos P delta V. Nesse caso, nesse caso da expansão, o volume ele é ΔV positivo, né? Porque aqui o volume é maior que aqui, certo? Com o sinal negativo, a gente tem então o trabalho menor que zero, porque mais com menos dá negativo, né? Trabalho então ele é menor que zero. E faz todo sentido. Por quê? Porque com um trabalho menor que zero, a energia, o delta U, ou seja, a energia interna final, ela é menor do que a inicial. A gente vai ter um U1 e um 2 aqui. Nesse caso, o U2 é menor do que o 1. E a gente consegue, então, nesse slide, resumir tudo. Né? Então, a gente que é a cara da isoterma. Aqui a gente está fazendo tudo numa temperatura T, certo? Aqui tem um T1 e um T2, certo? O volume vai ser sempre constante no isocórico e a pressão vai ser sempre constante no isobárico. Além disso, então, relembrando, na isotérmica a temperatura é constante, o ΔU vai ser igual a zero, isso implica que o Q vai ser igual ao W. Na isovolumétrica, o volume é constante, trabalho é igual a zero, ΔU vai ser igual a todo o calor fornecido ou retirado do sistema. Numa transformação isobárica, a pressão ela é constante. A variação de energia interna vai ser, então, a Q menos P delta V. Numa transformação adiabática, a gente não tem troca de calor, Q é igual a zero. ΔU vai ser, então, igual a menos P delta V, que é igual a menos o trabalho. Pessoal, eu trouxe um exercício da terceira fase de 2023, que eu acho que resume bem alguns conceitos que a gente viu nessa aula.
Termodinâmica é o ramo da ciência que estuda a energia e suas transformações, procurando explicar os mecanismos de transferência de energia térmica e a produção de trabalho. Verdade. Nesse sentido, a compreensão dos conceitos iniciais é fundamental para o sucesso nos estudos termodinâmicos. Pensando nisso, assinale a alternativa que apresenta o conceito corretamente enunciado. No estudo da termodinâmica, o conceito de fronteira corresponde aos limites que definem o espaço físico do sistema. Exatamente, é o limite entre o sistema e o meio ambiente. Fronteiras podem ser classificadas como diatérmicas ou adiabáticas. Exatamente, adiabáticas não troca calor, diatérmica troca calor. Então essa aqui é verdadeira. Entende-se energia interna como a soma das energias cinéticas das partículas que compõem o material. A energia cinética compõe a energia interna das partículas que compõem o material. Mas não é só isso. A gente também tem as energias intramoleculares, energia vibracional, rotacional, translacional. Tem as energias das ligações químicas. Então essa alternativa aqui ela é falsa, ela está incompleta. A quantidade de calor está relacionada à energia transferida como resultado de uma diferença de massa entre os dois sistemas. A energia é transferida como resultado da diferença de temperatura entre os dois sistemas. Então, falso. Temperatura é a média aritmética ponderada da energia potencial das partículas que constituem o material. É a média aritmética ponderada da energia cinética das partículas que constituem o material. Então, essa é falsa. A primeira lei da termodinâmica envolve a presença de dois sistemas que estão em equilíbrio térmico com um terceiro, estando os três sistemas termodinâmicos em equilíbrio térmico entre si. Não é a primeira lei da termodinâmica, é a lei zero da termodinâmica que descreve o equilíbrio térmico entre três sistemas. Então essa é falsa. Alternativa correta, alternativa A. A gente vai ter mais exercícios na última aula desse módulo, tá? E eu coloco aqui também o meu e-mail e fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Podem mandar para mim. Muito obrigado, gente. Até mais.